Olá, pessoal! Dando continuidade aqui às nossas aulas sobre divisão celular. Hoje nós vamos entrar, no processo de mitose propriamente dito. Peço a quem ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva, peço que curta e compartilhe essa aula. Bom, a gente vai partir do princípio, que a nossa célula, ela vai ser uma célula 2N e ela vai ter 4 cromossomos. Processo bem simples, A gente não vai usar muito cromossomo para não ficar, senão o desenho ia ficar muito estranho. Bom, a mitose, ela vai ser constituída por essas 4 fases básicas. Então, eu começo com prófase, metáfase, depois eu tenho anáfase e eu tenho telófase. E o que é que vai acontecer em cada uma dessas fases? A prófase, que vai ser a nossa primeira etapa, vai ser aquela fase em que os filamentos de cromatina, eles vão iniciar o processo de condensação e, em seguida, pós-condensação, eles vão acabar formando os cromossomos. Na prófase, a gente já vai ter a duplicação dos centríolos, e esses centríolos, eles vão ficar ligados por conta dessas fibras aqui, que a gente chama de fuso, e aqui eu tenho também algumas fibras que ficam em torno, que chama de áster, certo? Então, o que acontece? Os centríolos, eles vão ficar unidos por essas fibras, e essas fibras, elas vão começar a puxar os centríolos. Então, vai ficar cada um em um polo da célula. Em seguida, a carioteca, que é a membrana do núcleo, ela começa a se fragmentar. Por isso que está aqui cheio, como se ela estivesse cheia de buraquinhos, porque ela está começando a se desfazer. E, por último, os nucléolos, eles começam a sumir, eles desaparecem, certo? E aí, termina a prófase e a gente passa para a segunda etapa, que é a metáfase. Na metáfase, meta vem aqui de... A gente vai lembrar de metade, Porque os cromossomos, que aqui eles já vão estar completamente condensados, eles vão se dispor praticamente no meio, na metade aqui da célula. Inclusive, é uma das melhores fases de se observar o processo de divisão celular, é na metáfase, que a gente consegue observar os cromossomos duplicados, a gente consegue observar os centríolos e também o fuso, as fibras do fuso, certo? Então, essa é a metáfase. Uma coisa que é importante a gente perceber é que aqui, olha só, a gente tem uma célula com 4 cromossomos. Mas a gente vai lembrar que lá na fase S, cada cromossomo, ele é duplicado. Então, cada um desses Xzinho aqui, ele representa um cromossomo duplicado. Então, no total, é como se eu tivesse aqui 8 cromossomos. Mas sendo que eu tenho aqui, por exemplo, esse cromossomo, ele é idêntico a esse, que está ligado a ele. Então, são 8 cromossomos, só que sendo 4 cromossomos duplicados, São 4 cromossomos, cada um com uma cópia idêntica a ele mesmo. Em seguida, a gente tem a anáfase. O que a gente pode observar aqui na anáfase? Olha só, a célula teve que ficar um pouquinho maior. Aqui na metáfase, a gente percebe que os cromossomos duplicados, eles ficam presos, O cromossomo original, ele fica preso à sua cópia. Na anáfase, o cromossomo original, ele se separa da sua cópia. E aí, cada um é puxado para um polo da célula pelo fuso, Inclusive, ana significa para cima, Então, cada cópia do cromossomo, daquele cromossomo, vai ser levado para um polo da célula, certo? Por último, a gente tem a telófase. Na telófase, os cromossomos, eles já foram, cada um para o seu polo, e eles começam a se desenrolar.
readquirindo aquela forma de cromatina, né? E aí acontece aqui, ó, a gente percebe esse risco aqui, é a divisão do citoplasma, né? A divisão ela vai terminar quando o citoplasma ele for dividido e quando for reintegrado as cariotecas, né? Elas vão se formar novamente e vai reaparecer os nucleolos, né? Para cada uma. No final, cada uma dessas porções aqui, elas vão realmente se separar, dando origem a cada parte dessa aqui vai dar origem a uma célula nova, certo? Essa divisão do citoplasma, ela é chamada de citocinese, certo? Então, a célula ela vai dividir, né, para cada porção aqui agora, as organelas, vão dividir todos os grânulos que existem nessa célula, certo? Para que no final, cada porção aqui origine uma célula nova. Então, olha só, lá no final eu tinha só uma célula, quando começou a prófase. No final, eu tenho a formação de 2 células. E o que é mais importante é que a gente observa aqui, ó, quando eles começam a se desenrolar, eles formam de novo a célula cada uma com 4 cromossomos. 2 cromossomos vermelhos, 2 azuis. 2 vermelhos, 2 azuis. Certo? Então, pessoal, aqui a gente encerra a nossa aula sobre mitose. Beijo pra vocês. Até a próxima.